Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Pesquisa de Consumo, o Lab de Estudos Qualitativos com abordagem sociocultural e etnográfica. Eu sou Tice Weber, pesquisadora PhD em Cultura e Consumo, e no vídeo de hoje eu queria contar um pouco mais para vocês e também trazer algumas referências teóricas sobre o meu projeto no mestrado, na dissertação. Bom, eu já finalizei o meu mestrado em 2017, mas teve um acontecimento recente que me fez ter vontade de retomar esse assunto e trazer mais informações sobre isso, que foi o vídeo denúncia do criador de conteúdo Felca, em que ele traz sobre um tema que foi o tema do meu mestrado, da minha dissertação, de adultização de crianças, né? Um tema super importante, super relevante, que ele traz um conteúdo bastante importante e até, chocante, sensível sobre esse tema. O Felca, no vídeo dele, ele até fala que o vídeo dele é um iceberg, né? Que a ponta começa mais leve e o final é mais pesado, com um tema bem denso, falando inclusive sobre sexualização infantil e casos de pedofilia. E eu quero deixar bem claro que o meu tema de pesquisa ele se concentra na parte, entre aspas, leve do iceberg. Eu falo sobre a adultização e a relação com as práticas de consumo, tá? Essa minha pesquisa começou em 2016, ela foi financiada pela Rede de Solidariedade Marista. Então, eu sempre soube que gostaria de estudar consumo, né? Então, eu fiz o meu mestrado na área de administração, a minha formação é em comunicação, e eu sempre soube que gostaria de estudar consumo, porque as práticas de consumo, elas são organizadoras da nossa sociedade, né? Elas falam sobre quem as pessoas são, do que elas gostam, o que elas consomem, e se a gente entende essas práticas de consumo, nós entendemos sobre o mundo que nós estamos vivendo e sobre o nosso zeitgeist. E nessa busca de entender um tema relevante para a dissertação, eu me deparei com vários fenômenos e vários produtos e vários serviços que estavam sendo oferecidos para crianças, mas que, ao meu ver, não faziam sentido para aquela categoria etária. Desde maquiagem, sapatos de salto, sutiãs, festas de criança em limusine, festas de criança em spa, uma infinidade de produtos e serviços que se referem ao mundo, né, à existência dos adultos. E isso me chamou bastante atenção e eu passei a investigar, pesquisar mais sobre esse tema e inscrevi o meu projeto num edital do Grupo Marista, da Rede Solidariedade Marista, que era sobre questões urgentes na infância, né, sendo uma delas o consumo, né? Então, eu trouxe essa temática de como o consumo se relaciona e tem influência na infância, trazendo essas práticas e esses elementos do universo adulto. Bom, nessa minha trajetória, eu publiquei 5 artigos, 4 artigos em congressos e 1 artigo no Journal Internacional, e eu quero mostrar um pouco para vocês sobre como foi essa minha trajetória, esses artigos que eu publiquei, para que vocês possam conhecer mais referências sobre o tema e também entender a complexidade disso tudo, né? As várias facetas e vários elementos que esse tema traz junto com ele. Bom, então eu quero compartilhar o primeiro artigo que eu publiquei sobre o tema. Foi no CLAVE, um congresso latino-americano de varejo, em que eu falei sobre o significado cultural e a adultização de crianças, né? O que significa isso? O nosso mundo hoje, né, a nossa sociedade ocidental contemporânea, ela traz vários significados, né, do mundo adulto para o mundo da infância, para o mundo das crianças, né? Significados esses que estão presentes na mídia, que estão presentes em bens de consumo, e isso faz com que o consumidor, no caso a criança, se aproprie
desses significados, né? Então eu trago a perspectiva da adultização a partir do uso e do consumo dessa mídia, desses bens e serviços. Então alguns exemplos, né, que eu trouxe na época, que ficam bem evidentes. Então, bonecas, né, carregadas de significados aqui foi uma brincadeira, né? Então, se tirasse esses elementos adultos da criança, como que ela ficaria? Então, uma boca grande pintada, olhos pintados, o cabelo, cílios erotizados. Então, como que seria essa boneca, né, sem esses elementos? Outro exemplo foram sapatos de salto alto para bebês. Então aqui bebês com elementos decorativos na cabeça, sapatos de salto que claramente não tem nenhuma função, né, para essa faixa etária, sutiãs para criança que também não tem nenhuma função, é um elemento claramente do mundo adulto sendo trazido, né, para esse universo das crianças. Então, como acontece essa transferência desse significado cultural adultizado, tá? Essa ideia de significado cultural não é minha, é um artigo clássico do McCracken, eu coloco aqui para vocês a versão dele em português, que ele explica como os significados que estão presentes no nosso mundo, na nossa sociedade, eles são transferidos para o consumidor por meio da mídia e dos bens de consumo. Então ele traz esse esquema que eu acho que é bem didático. Então a gente tem um mundo, né, o nosso mundo, que é culturalmente constituído, está cheio de significados culturais, e esses significados, por meio, ele chama de publicidade, dos sistemas de moda, são transferidos para os bens de consumo e por meio de ritual de posse, de troca, de cuidado, isso passa para o consumidor individual. Então, como que acontece, né, nesse mundo cheio de significados adultizados, uma mídia, uma publicidade que traz esses elementos com produtos, com bens de consumo que trazem esses elementos? Como fica a infância, a criança, quando faz uso, faz posse, tem rituais de troca, de cuidados pessoais com esses elementos carregados desses significados claramente pertencentes, né, ao universo adulto? Então, o primeiro artigo que eu publiquei foi pensando, né, nessas categorias e nesses significados, com a principal referência sendo o McCracken, tá? O segundo artigo que eu publiquei sobre o tema também no Intercom, esse foi num congresso de comunicação em 2016, com a minha orientadora Eliane Cristine e Francisco Manfezoli. Eu falo sobre como a mídia e o consumo estão relacionados com a adultização de criança a partir de uma reflexão do macro, né, do todo. E das minhas principais referências para esse artigo foi esse livro aqui do Neil Postman, que ele fala sobre o desaparecimento da infância. Então, nesse livro, o Postman, ele traz uma análise muito interessante sobre a criança na história, né, ao longo da história, e o papel dessa criança na sociedade. Então, ele traz a sua obra em duas partes, né? Então, ele fala sobre a construção social da infância ao longo dos séculos. Então ele diz que nem sempre a infância existiu, né? A infância é uma construção social. Então na Idade Média, por exemplo, até pela alta mortalidade infantil, não existia essa infância como um espaço separado, não se entendia a criança como esse ser em desenvolvimento, né? As crianças estavam misturadas, inclusive às vezes tendo relações com adultos, em bares, então não tinha um ambiente de infância, né? E isso foi se transformando, e a partir ele traz a invenção da prensa tipográfica como uma grande invenção que criou essa clara separação dos adultos e das crianças, porque a partir daí você tinha um claro ritual de passagem para pertencer ao mundo dos adultos, né? Que é a alfabetização. Então, a linguagem escrita
passa a ter segredos e construir um mundo que só era acessível para esses adultos. Isso traz uma clara distinção entre o que é ser criança e o que é ser adulto. E daí ele traz uma crítica, né, sobre como na modernidade a criança está perdendo esse espaço. Às vezes até por questões de organização social, então famílias com menos filhos, né, então essas crianças passam a conviver muito mais com adultos e a pertencer muito mais para esse universo. Então vocês já devem ter percebido que antes era vai para lá, a criança fica para lá, isso é coisa de criança, né? Hoje a gente já percebe uma mudança em relação a essa prática. As crianças estão muito mais juntas, né, mais próximas, acompanham muito mais os pais. E ele traz principalmente a questão da mídia, né? Então a criança antes tinha que aprender a ler. Agora ela vê, ela ouve, ela vê vídeos, ela escuta, ela tem acesso a esse universo antes proibido dos adultos, tá para ela muito mais fácil a partir dos meios de comunicação da mídia e agora quem dirá com a internet. Então, para quem tem interesse, gostaria de saber mais sobre esse tema, esse livro é bastante interessante. Então, nesse artigo que eu publiquei, essa foi uma grande referência, né? E daí eu faço uma reflexão sobre como nós vivemos num momento, né, em que tanto a família, mídia, o consumo, escolas e atividades supervisionadas, né, que as crianças, isso é outra característica, né? As crianças estão cheias de atividades, de coisas, com agenda, quase como agendas de adultos. E tudo isso, né, todas essas esferas que fazem parte do que é ser criança na modernidade estão repletas e carregadas desses estímulos com características adultas, tá? Então essa é a reflexão que eu faço nesse artigo aqui que eu publiquei no congresso do Intercom. Depois teve um outro artigo publicado em 2016 no Congresso Internacional Marista de Educação, em que eu trago uma ideia diferente, né, uma ideia nova falando sobre a retipificação da criança pelas práticas de consumo. O que isso significa? Quando a gente pensa numa criança típica, né, tá quase associado a uma ingenuidade, a brincar de bola, tem características que vêm na nossa cabeça da infância típica, né? E a gente vive num momento diferente, com outros estímulos, com outras características, e a provocação que eu faço aqui é: estaria a infância passando por uma retipificação, então por um entendimento diferente do que a infância? E seria isso uma adultização, né? Então uma reflexão que eu trago, uma provocação e também um alerta, porque sendo a infância uma construção social, né? Nós criamos, nós fazemos o que é ser infância, né? Nós decidimos, entendemos o que é ser infância. E a partir do momento que coisas que antes nos eram estranhas passam a ser normalizadas, isso se torna institucionalizado e essa infância se modifica, passa a ser outra. Então, se antes era incomum a criança estar no meio dos adultos ou falar sobre temas adultos, e hoje isso já não gera mais estranhamento, é um alerta, a infância está se modificando. Então, até usando aqui um exemplo do vídeo do Felca, ele traz já nos minutos iniciais muito crianças falando sobre investimento, carreira, crianças mini empreendedores, né? Isso não era algo típico da infância. Se isso passa a ser normalizado, visto como natural e institucionalizado como natural, nós vemos um momento de retipificação, em que aquilo que era típico se transforma e nós temos um típico diferente, né? Então esse artigo traz essa abordagem, essa reflexão. Depois eu trago um artigo que foi publicado no ENAMPAD em 2018. Esse artigo do ENAMPAD já é com resultados empíricos da minha coleta da dissertação, que eu trabalhei com entrevistas com pais, professoras, observação, técnicas projetivas, e ele, na sua forma final, foi publicado em 2021
no Journal of Consumer Culture, em que eu identifico 3 identidades sociais e como elas se relacionam com práticas de consumo. Então, na minha publicação final, eu falo sobre as práticas de consumo e como elas são importantes para a construção da identidade social dessas crianças. Então, as práticas de consumo fazem com que elas sintam pertencimento dentro de um grupo, criem diferenciação dentro de um grupo. E aqui o que chama bastante atenção é que as práticas que são mais diferentes, e às vezes até aquelas que fazem parte do universo adulto, são aquelas que contribuem para uma integração, uma diferenciação, um destaque, né? Então, aquela pessoa que tem um acesso a algo que as outras não têm, para essa faixa etária, acaba criando uma distinção, uma identidade social de distinção dentro desse grupo, tá? Então, esse foi o último artigo que eu publiquei sobre o tema, em 2021. Eu quis trazer todas essas perspectivas para mostrar como é um tema vasto, como é um tema amplo. E, né, eu diria que aqui eu trago um passo anterior, um pouco do vídeo do Felca, né? Eu não entro tanto na questão de sexualização, que já são assuntos mais graves, ainda mais polêmicos, né? Mas eu trago uma perspectiva que é a minha perspectiva de estudo, que é de consumo. E que sim, né, essas práticas de consumo, elas estão presentes na infância, a mídia, os bens, os serviços, elas estão presentes na infância e muitas vezes carregadas desses significados culturais que tipicamente faziam parte, né, de um mundo adulto. Claro que a criança, ela imita a mãe, né? Ela imita o pai, muitas vezes em forma de brincadeira. Então, veste um sapato de salto, faz uma brincadeira com uma maquiagem. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Mas quando algo deixa de ser brincadeira e passa a ser uma obrigação ou passa a ser uma preocupação, é algo que nós precisamos sim atentar o olhar. Então esse vídeo é super relevante, que teve uma grande repercussão, não à toa, me fez retomar um pouco esses conceitos que eu trouxe na minha dissertação de mestrado, e eu quis aqui compartilhar com vocês essa relação da adultização e da identidade na infância com as práticas de consumo, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário, o que você acha sobre esse assunto, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo sobre cultura e consumo. Um abraço!